Amém? Abriram, Josué é fácil, né? Você estuda o livro da Bíblia. Então, você vai encontrar o texto que nós estaremos lendo, ou se não, pode estar lendo aqui juntamente conosco a mesma tradução, amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu não tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche teus olhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por tão grande privilégio de que é estar em tua casa, te adorando, te exaltando, declarando, Senhor, os teus feitos, proclamando, Senhor, as tuas maravilhas. Como é bom, Senhor, estarmos aqui juntos com os nossos irmãos e irmãs, povo escolhido, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo que é chegado, povo que te ama, Senhor. Ó Pai, como é bom estarmos juntos, ó Deus, Senhor, em tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Podemos sentir, podemos perceber, podemos, ó Pai, aleluia, Senhor, com os nossos corpos, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, perceber, Senhor, a condução, a tua presença e a tua glória. Senhor, Espírito Santo de Deus, ó Senhor, o teu lugar de direito, Senhor, toma ele, Senhor, preside, faz, continua fazendo do teu jeito, continua fazendo, operando da tua maneira. Estamos todos aqui, Senhor, sujeitos ao teu senhorio e ao teu pastoreio. Que, Senhor, glorifica a Jesus através das nossas vidas, glorifica o Pai através das nossas vidas, Senhor. Senhor, também fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar falando nesta noite sobre desafio. Nós, nesta noite, estamos diante de um texto. Esse texto fala sobre o desafio de uma grande obra. Assim como eu e você também, nós estamos diante, de um novo tempo, um tempo que se chama 2024. E diante de nós também, nós temos muitos desafios. Nós temos uma carreira a percorrer durante este tempo, durante este período. E assim como Josué, ele estava diante do novo. Moisés não estava mais com eles. Deus o havia recolhido.
Eles estavam então diante de uma nova jornada ali. Assim como eu e você, nós fazemos um paralelo. Aquele ano de 2023 ficou para trás. E nós estamos diante de um novo. E nós vamos enfrentar muitos desafios. E outros nós vamos continuar prosseguindo e vencendo desafios que ficaram, que vieram junto com este novo tempo. Desafio pelos quais nós já estamos enfrentando. E novos ainda também virão. Assim como aquele povo, assim como Josué, eles estavam então diante de uma nova jornada. Talvez você fez planos. Talvez você disse para o Senhor Deus, neste ano de 2024, Senhor, eu desejo isso. Eu vou procurar fazer isso. Senhor, talvez em 2024, Senhor, esta é, Senhor Deus Pai, a minha meta. Esses são os meus propósitos. E as pessoas fazem isso, e não é errado fazer isso. Só que nós precisamos entender, e esse texto vai falar conosco algumas coisas que são necessárias que nós venhamos a entender. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, no verso número 1, é o quê? Que Deus, Ele falou com Josué. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que diante de qualquer circunstância, o que deve ter a primazia e o que deve sobressair sobre tudo, tem que ser a voz de Deus. Josué estava triste, o povo estava triste, Moisés não estava mais ali. Aquele grande homem de Deus, que eles estavam acostumados a estar indo até ele, para se consultarem, para ouvir a voz de Deus através da boca dele, de receber as instruções, de vê-lo levantar a mão e as coisas acontecendo, e ele orando, e ele indo à tenda da congregação, e a glória de Deus enchendo, ou ele subindo no monte e descendo com seu rosto resplandecente, não estava mais ali com eles. Talvez aquilo gerou dentro deles incertezas, como muitas vezes nós ficamos com incertezas diante do novo. Sim ou não? Sim, porque é normal. Você se pergunta, você se questiona, mas quando Deus fala, então as coisas começam a entrar nos seus eixos. E o texto que nós lemos, está dizendo, olha, depois da morte de Moisés, o Senhor falou com Josué. Nós estamos hoje aqui nesse primeiro culto de louvor e adoração e de ceia. Tivemos nosso culto na sexta-feira de oração, que foi tremendo também, aonde Deus falou coisas maravilhosas. Mas hoje nós estamos aqui em santa assembleia, em santa convocação, e o Senhor Espírito Santo, Ele quer falar com você. O Senhor nosso Deus, Ele quer falar com você. Por isso, então, abra os seus ouvidos, preste atenção aquilo que o Senhor Espírito Santo, Ele quer falar à sua igreja, aquilo que Deus, Ele quer transmitir para você. Diante desse novo que você está iniciando, diante desta nova jornada 2024, abra o teu coração, os olhos do teu espírito e os teus ouvidos para ouvir os direcionamentos, a voz do Todo-Poderoso. Foi assim então que iniciou a jornada de Josué. Foi assim que iniciou a jornada daquele povo, para que eles pudessem então atravessar o Jordão e chegar à terra prometida. Da mesma forma também em 2024 vai se iniciar desta forma, você e eu, ouvindo a voz do Eterno, a voz do Deus Todo-Poderoso, para que você venhamos a romper as águas do Jordão e irmos de encontro às bênçãos, às promessas, de
que é necessário, Senhor Espírito Santo, Ele está dizendo, é necessário, em primeiro lugar, ao ouvirmos a sua voz, porque Deus, Ele quer chamar a nossa atenção. E Ele fala para mim e para você que necessário é, em primeiro lugar, sairmos da inércia, é não ficarmos parados. Veja o verso 2 deste texto. Deus vai dizer o que para Josué? Deus vai dizer para Josué, para ele se levantar por mim, daí para mim. Verso 2: levanta-te, pois. Deus está mandando ele fazer o que? Se movimentar. Não ficar mais ali prostrado, parado, preocupado, e agora, dependente. Levanta-te, saia da inércia, comece a se movimentar. Você tem uma meta. Não viva do passado. Seria muito bom, né, se virasse o ano e aí todos os problemas que você teria em 2023, se ainda não fosse solucionado, acabasse. E aí começava 2024 zeradinho, né? Seria maravilhoso. Isso, maravilhoso. Eu cheguei e peguei, né? Até brinquei, peguei o caderno e falei, ó, todo dia de 2023 já era, ano passado. Peguei, rasguei tudo, e falei, agora é 24. Mas na vida não dá para fazer assim. Não dá para você zerar o placar. E também não dá para ficar vivendo do passado, também não dá para ficar parado. Porque Deus, Ele fala, olha, levanta-te. E Ele não fala, ó, é semana que vem. Deus não fala, vem, ó, agora. Ah, pastor, eu vou me levantar. Não. Deus não está falando para você se levantar semana que vem. É agora. É já. Não é para perder tempo. A grande questão do cristão é perder tempo. A grande questão que eu e você, nós falhamos, é que nós não aprendemos a tanir o nosso tempo. Perdemos o tempo. E Deus está dizendo assim, ó, saia da tua inércia. Se levante. Comece a andar, comece a se movimentar, porque Deus, Ele não fica atrás, Ele não fica dando direção parado, Ele dá direção a quem está se movimentando, Ele dá direção àquele que está fazendo alguma coisa. Mas aí também eu quero que você receba uma ressalva, porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor Espírito Santo de Deus, Ele falou algo muito interessante. Ele falou para mim que eu deveria fazer uma ressalva para a igreja. Você vai caminhar, você vai andar, você vai se mexer, mas você não vai caminhar, você não vai se mexer por tuas próprias convicções, pelos teus achismos e pela maneira que você acha que é. Porque senão vai dar ruim lá na frente. Senão você não vai encontrar os teus propósitos. Senão vai haver um momento em que você vai falhar e você vai falar que Deus não te abençoou. Que Deus não tinha falado com você, que era para você ficar parado. Nós precisamos entender que toda atitude, todo propósito que nós precisamos fazer e tomar, precisa passar pelo crivo, pela aprovação de Deus. Porque os nossos desejos, os nossos anseios, precisam estar, sabe o quê? De acordo com a vontade de Deus. Você planejou. O que você planejou? O que você desejou?
vai apresentar a Deus. Deus é isso. Senhor, é desse jeito que vai acontecer. Senhor, o Senhor vai estar comigo, o Senhor está dando vitória, Senhor. Ou eu devo, Senhor, mudar porque esse meu pensamento não está correto. Porque muitas vezes nós fazemos planos, mas será que este plano, de fato, nasceu do coração de Deus? Foi o Senhor Espírito Santo que colocou dentro de mim, dentro de você? Ou é algo que você deseja? Existem coisas que eu peço para Deus, que Deus fala para mim, que Ele vai dar, que Ele vai abençoar, e Ele confirma uma, duas, três, quatro vezes, que muitas vezes vai demorar tempo para acontecer. E nós ficamos muitas vezes de forma, querendo ajudar Deus. Aí tem as histórias que contam que toda vez que nós queremos ajudar a Deus, a gente termina arrumando um laço para a nossa vida. Todas as vezes que nós queremos fazer o papel de Deus, nós arrumamos laços que vai dar ruim das nossas vidas. Então você precisa, nós precisamos nos movimentar debaixo do centro da vontade do Senhor. Larissa, põe Provérbios capítulo 16, verso 3 aí na tela. E vamos ler esse texto. Provérbios capítulo 16, verso 3. Olha só o que esse texto ele diz para mim e para você. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus projetos, os teus sonhos, aquilo que você está desejando, aquilo que você está buscando. E sempre você vai buscar o melhor para si, glória a Deus, e tem que ser desse jeito, mas confia ao Senhor em tudo isso. E teus pensamentos serão estabelecidos, ou seja, Deus, Ele vai então, trabalhar na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração. Ele vai confirmar, Ele vai falar assim, é desse jeito, não é? Olha, você vai caminhar com sobriedade. Você não vai caminhar no escuro, porque você estará caminhando, ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Quem é que se lembra do que está escrito no Salmo de número 37, no capítulo 37, verso 5? É um versículo famoso. Vamos lá, uma dica: entrega. Então você vai fazer o que? Você entrega, você põe o projeto na mão de Deus. É só isso? Você não, Deus está dizendo o quê? Confia nele. E aí depois o texto fala que a resposta virá, e ele tudo fará. Então Deus está dizendo para você: levanta-te, ande, se movimente, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é do jeito de Deus. Quer alcançar as tuas metas? Quer alcançar vitórias? Se mexa debaixo da vontade do Senhor. Ouça a sua voz. E Deus ele fala: levanta-te agora. Começa agora. Esse é o momento. Não espera a costa todo mundo. Vai passar o carnaval. Não espera, vai passar as férias. Vai passar o momento de essas. Não, gente. Para com isso. É agora. É já. Não tem férias do Senhor. Não tem férias de Deus. Esses dias eu também dei com a minha irmã e com isso foi meu. Eu me sinto desviado. Esse Natal vai ser novo. Eu acho que eu fui desviado porque eu não estou na casa do meu pai.
parece que fica desviado, estava na sexta, na oração, tudo, mas chegava no domingo, sabe, parecia algo diferente, um dia esquisito, sem poder, sabe, estar aqui junto com vocês, estarmos juntos. Por mais que estivesse em oração ao Senhor, em comunhão com o Senhor, eu falei, não, parece que eu estou desfiado. E é de fato, a gente se sente dessa forma. Eu falo, meu Deus, ainda bem que esse negócio só daqui 7 anos vai repetir essa dose, né? Mas, misericórdia. Outra coisa, que o Senhor Espírito Santo ele deseja que nós venhamos ouvir e entender, é que para que eu e você venhamos ter sucesso, nós precisamos ter visão do projeto, visão da obra, visão da promessa. Você tem visão dos seus projetos, da obra, das promessas, daquilo que você deseja, que você almeja? Você se vê nele, você se vê aquilo se cumprindo, você, sabe, sente como se já estivesse ali vivendo. Uma coisa que o Senhor ele faz, eu aprendi com o Senhor. Todos nós, de uma certa forma, sabemos que sonho, desejo, projeto, a gente não pode deixar cair no esquecimento, porque nós temos uma tendência de, quando as coisas começam talvez a demorar, cair no esquecimento. Você pediu algo, buscou algo, deseja algo, sonha com algo, e você até tem certeza e convicção que aquilo vem de Deus, mas por algum motivo, o tempo passa e você termina se esquecendo, você termina deixando de lado. Mas Deus não faz isso. Lá, volta para o nosso texto, põe o versículo 2. Quando Deus lhe chama a Josué, e quando Deus ele fala, Josué 1, capítulo 1, verso 2, quando Josué ele fala algo para Josué e para o povo, que eles estavam carecas de saber. Estavam mais carecas do que eu, falando, mas assim, aqui só tem um careca, não, glória a Deus, que é o irmão aqui, glória a Deus, a gente, glória a Deus, descobriram a cura para calvície, né? Quem sabe um dia chega até nós. O verso 2, Deus ele fala o que? Meu servo Moisés é morto, levanta-te pois e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Será que Josué não sabia disso? O povo de Israel não sabia disso? Que eles estavam indo lá para a terra de Israel, tomar posse da terra prometida de Canaã? Deus chamou Abraão, falou com ele. Quantas vezes Deus falou com Abraão? Centenas de vezes. Deus chamou Isaac, falou com Isaac. Quantas vezes Deus falou com Isaac que a descendência dele, né, seria a dona daquela terra? Centenas de vezes. Deus chamou Jacó, falou com Jacó. Quantas vezes Deus falou que aquela terra seria dele? Centenas de vezes. Centenas de vezes Deus ele continua falando, Deus continua fazendo o quê? Deixando viva a promessa nos nossos corações. Deus ele fala, ele confirma, ele fala de novo, para que aquilo entre no teu coração, para que não venhamos a nos esquecer.
os teus desejos, teus anseios. Sabe, Deus, Ele vem nesta noite, Ele diz que Ele quer restaurar, Ele quer renovar essa palavra para mim e para você, para que eu e você possamos jamais se esquecer que a promessa de Deus, elas não é em vão, que a promessa de Deus Ele te faz, Ele é fiel, Ele zela para cumprir, como nós vemos aqui no texto de Isaías, a palavra dele não volta vazia. Mas se eu e você andarmos com amnésia, o que acontece? Se você tivermos amnésia, nós ficamos sem propósito. Vamos passar mais uma jornada, mais um ano, apenas vivendo sem propósito, esperando o que a vida vai nos trazer, o que o ano, as surpresas que o ano vai trazer. Não, saia da inércia e tenha uma visão, tenha um propósito, se mova debaixo da direção, se mova debaixo da orientação de Deus. Deus não deixa ninguém no escuro. Eu e você não caminhamos no escuro. Eu e você nós caminhamos em glória, caminhamos na luz, caminhamos sob a orientação, a direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E não é só isso. O que Deus também Ele fala, que é necessário que nós venhamos a saber, é que eu e você, nós iremos caminhar, ir em direção a estes ideais, propósitos. Nós iremos caminhar, sim, em vitória. Verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Deus está dizendo que você não vai andar de qualquer forma. Você vai andar de que forma? Em vitória. Como eu disse, você não vai caminhar em trevas, você vai caminhar na luz, você vai caminhar debaixo da palavra do Senhor. E a Bíblia ela fala que quando nós caminhamos debaixo da palavra do Senhor, lá nos Salmos de número 1, ela fala que eu e você, nós seremos como que a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Que tudo que eu e você nós fizermos prosperará. Salmo 1, verso 3. Então nós vamos prosperar. E prosperar significa triunfar, significa ganho positivo, significa que cada vitória, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela seja aos olhos das outras pessoas, ou até mesmo diante dos teus olhos, porque muitas vezes eu e você, sabe, nós só queremos coisas grandes, somos gananciosos. E Deus tem me ensinado que o menorzinho que for de ganho já é algo maravilhoso. Porque se você não se contentar, o menorzinha vitória que seja, você olhar e ver um triunfo, por menor que seja, você não vai se satisfazer com triunfos
grandes, talvez nem alcançados, por causa da ganância. A ganância faz isso hoje. E aí o Senhor ainda me lembrou ainda de um texto muito conhecido, que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, salvos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20, a parte finalzinha do texto. E você olha o contexto daquela história, você vai ver que as pessoas estavam vivendo ali um momento de perda, momento de dor, momento ali terrível. Mas quando o povo se levantou e andou, aleluias, debaixo da palavra do Senhor, se movimentaram ali, debaixo da orientação de Deus Todo-Poderoso, a vitória ela veio de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda e maravilhosa. Então, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus está dizendo para mim, para você, você e eu, nós vamos caminhar na vitória. Mas reconheça, por menor que seja esse triunfo, e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Eu estava falando ainda agora com o Léo, falei: Léo, você investiria na bolsa para ganhar 1 centavo, 10 centavos, R$1? Você investiria na bolsa de valores para ganhar 1 centavo? Pegar R$10, colocar na bolsa, para ter aqueles R$10 te rendesse 1 centavo, 10 centavos, R$1, você faria isso, você fala: isso é perda de tempo. O que é 1 centavo? Centavo não é nada, não paga nem a taxa, né? 10 centavos, eu vou investir 10 centavos, o dinheiro vai ficar lá, não posso tirar, porque tem um valor mínimo para tirar. R$10, vou colocar R$1, também não dá, não vale a pena. Não é assim que nós iríamos pensar? Por que nós iríamos pensar desse jeito? Porque nós não somos investidores. Alguém aqui é investidor? Especialista em investimento? Estudou isso? Se é diferente, mas nós nunca. Então, se eu e você nunca viemos falar, temos que começar como? Pequenininho. Daquele minúsculo saldo, mas é positivo. Você tem que fazer o que? Se alegrar, o triunfo. Na nossa caminhada com o Senhor também. Porque quando você e eu nós conhecemos os planos de Deus para as nossas vidas, os projetos de Deus para as nossas vidas, quase nada, né? Aquilo que Deus revela, Deus fala, Deus mostra. E às vezes tem isso, porque às vezes a gente está tão disperso que nem ouvir a voz do Senhor nós ouvimos. E Deus está falando, Deus está revelando, Deus está instruindo. E hoje que essa tal cultura de coach, de isso, de triunfalismo, não sei o que lá, todo mundo só quer coisa grande. Todo mundo só quer o quê? Bênçãos enormes, vitórias enormes, e desprezam os pequenos começos. Desprezam ali as pequenas coisas que Deus está fazendo eu e você aprender. Porque se começa andando de forma engateando, se pode a Letícia, ela engateou. Ela
quis andar direto. Ela pulou essa parte. Mas nós começamos de que forma? Engateando, começamos a falar de que forma? Né? Fazendo barulhinho. E aí depois nós nos desenvolvemos. É assim que tem que ser o crescimento, é assim as vitórias, é assim as movimentações de Deus. E ele fala também, nesse texto que nós lemos de Josué, Deus também ele fala outra coisa, que é necessário que nós venhamos entender. Que você vai caminhar em vitória, amém, glória a Deus, mas também você vai ter dificuldades. Não pensa que você não vai enfrentar lutas, e talvez lutas terríveis, mas você vai vencê-las. O que está escrito lá no texto que nós lemos? Põe o versículo 5, por favor. Ninguém te poderá resistir. Ou seja, Deus está falando o quê? Resistência. O que é resistência? Uma força de vontade. Algo que impede você de caminhar. Algo que vai tentar te empurrar para trás. E Deus já está falando, olha, você vai ter resistência, mas ninguém vai conseguir te resistir. Você vai ter lutas. E eu não sei qual é o tamanho, qual é o grau e qual será a intensidade dessa luta. Mas eu sei e você sabe que elas não poderão te resistir. Por quanto tempo vai ser? Eu não sei. O Senhor ele sabe. Mas eu sei que eu e você, nós iremos o quê? Vencer. Porque Deus falou, ninguém poderá te resistir. Aí também Deus fala, todos os dias da tua vida. Com esta palavra de vitória, de bênção, esta palavra não se aplica só por um momento. Deus está garantindo para todos os dias da tua vida. Vamos dizer, Deus me garante a vitória para todos os dias da minha vida. Palavra de Deus. Glória a Deus. É uma palavra do Eterno dizendo para mim e para você, vai ter existência. Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas que Jesus disse para mim e para você, tenha ânimo, eu venci o mundo, eu fui na frente por vocês, ele encarou tudo por mim e por você, e as existências que virão contra mim e contra você, elas não serão capazes de paralisá-lo, nem de fazê-lo retroceder. Porque nós vemos a história, nós vemos o texto. Josué ficou parado diante das guerras. Josué retrocedeu diante das guerras. Não. O que a Bíblia ela fala? Que quando o exército de Israel se ajuntava próximo de uma cidade, próximo de um lugar, se preparando para a guerra, como que ficavam os reis daquelas cidades, daqueles lugares? Medo, pavor, pânico, medo. Eles ficavam tremendo, não sabiam o que fazer, porque eles sabiam que havia um Deus poderoso que estava no meio daquele povo e que esse Deus guerreava por eles. Nós conhecemos a história daquele profeta que se vendeu. Como é que chama mesmo? O profeta que se vendeu?
Balaão, o que ele falava, acontecia. Ele profetizava de olhos abertos, ele entrava em êxtase de olhos abertos, ele viu os céus abertos, e a palavra que aquele homem lançava, aquilo acontecia. E ele foi então chamado, pago, vocês conhecem a história, para lançar o que? Maldição. E ele pôde lançar maldição? Por quê? Porque Deus estava ali no meio e Deus não permitiu. Eu e você também, da mesma forma, vão tentar de todas as formas e ferramentas para tentarem, sabe, nos destruir, mas não vão conseguir, porque o Senhor Deus é Ele que está conosco. Olha que Deus ele disse para Josué: olha como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Glória a Deus. Deus estava garantindo, porque Josué viu o quanto Moisés sofreu, quantos levantes foram feitos contra a vida dele. Josué sabia quantas vezes Moisés foi até ali diante de Faraó, e Faraó ameaçava. Quantas vezes o povo se levantou, e quantas coisas aconteceram, e ele sempre via ali Deus vindo, intervindo, abençoando. Ele andou com Moisés, ele viu tudo, o controle, o favor de Deus. Deus está dizendo para mim e para você que nunca faltará a proteção, a presença dEle, a graça dEle em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala lá em João 14: olha, eu rodarei ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sem alguém que te proteja, alguém que cuide de vocês, alguém que ensine, sabe? Vocês não vão ficar sem proteção. O Pai vai enviar um Consolador, e a Bíblia fala que este Consolador que habita em mim e em você, que ele é maior do que aquele que está no mundo, maior do que todos. O Senhor Espírito Santo de Deus. Espírito de fortaleza, de temor do Senhor. O Espírito da verdade, de justiça. E fala, a Bíblia fala que este Espírito Santo ama tanto eu e você que ele tem ciúmes de nós. Esse amado que está conosco, nosso Deus, Senhor da igreja, que cuida da noiva do Cordeiro, ele tem ciúmes de mim e de você. Você e eu vamos passar por dificuldades. É fácil? Claro que não. As dificuldades são terríveis. Muitas vezes a gente pensa até mesmo, sabe, em desistir. O diabo vai tentar trabalhar na nossa mente, mas nós temos que ficar firmes. Nós temos que nos lembrar da voz de Deus, da palavra, das promessas. Por isso que Deus constantemente Ele está ali falando, constantemente Ele está ali confirmando, para que essa amnésia do inferno não venha sobre nós. O momento de mais luta e dor, que o profeta Jeremias ele fez, quer trazer a memória e traz esperança. A nossa memória, a nossa mente, ela precisa estar debaixo da direção do Espírito de Deus. É necessário também, o Senhor quer que você devemos entender que é necessário
nós não devemos deixar de fazer a nossa parte. Como Deus usou aqui, né? A apóstola Elisa é como um circo. Deus derrama mal e ele vem. Nós estamos embaixo. Mas se nós fazemos a nossa parte, o que acontece? Você não interrompe o fluir. E flui, e flui. Por quê? Deus ele não para de derramar. Se interrompeu aqui embaixo, vai ficar voltando tudo. Vai ficar voltando tudo. É que nem outro dia a Letícia perguntou para mim: pai, por que isso Jesus deu orientação aos apóstolos? Né? Quando chegar em uma casa, saudar ela. Se a casa me for digna, a paz vai ficar. Se não for digna, a paz volta. Porque se a bênção não encontrar fluidez, a bênção volta. E aí, em vez de você receber, ela volta. Ela volta. Ela sobe de novo. Agora, se flui, aí é constante. Constante. Por isso temos que fazer a nossa parte. E Deus ele fala aqui algo tremendo. Ele pede para mim e para você algo que é maravilhoso. E ele frisa, eu quero terminar aqui para não me delongar. O verso 6 e 7. Deus ele fala assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo. Mas é só isso? Depois Deus ele vai falar: esforça-te e tem muito bom ânimo. E aí para por aí? Não. Você vê que Deus continua a mandar, a se esforçar. Ele manda não ter medo. Ele manda a gente então fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Manter livre o acesso à cabeça flua. E aí Deus ele fala: se esforce, supere, coloque força, energia, tenha disposição. Muitas vezes nós temos que fazer aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fala: olha, eu me esmurro e reduzo ao meu corpo a semelhança de Cristo. Não é para você se flagelar, ficar se batendo, não. Ele não se batia, mas ele usou uma expressão de linguagem. Ele ia contra as vontades dele, contra os desejos dele, para fazer a vontade de Cristo. E nós muitas vezes temos que ir contra as nossas vontades, os nossos desejos. Nós temos que esmurrar e pôr no devido lugar as nossas vontades, para que a vontade do Senhor ela reine sobre nós. Isso é se esforçar. É você colocar força. E aí ele fala o que? Ó, tenha bom ânimo. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes você vai se entristecer, você vai desanimar, como eu disse, você vai pensar em desistir, você vai ficar incrédulo. Muitas vezes o que vai acontecer? Você mesmo vai ser o seu próprio inimigo, porque você vai se encher de tanta negatividade que você vai simplesmente parar. Por isso que Deus ele fala primeiro: tenha bom ânimo, e depois ele fala: tenha muito bom ânimo. Muito ânimo. Deus está pensando: tenha muito ânimo. Tenha muita confiança, tenha muita alegria, tenha muita paciência, tenha uma cabeça forte, uma mente forte, uma mente sadia. Busque a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo, porque a mente humana ela pode ser na minha e na tua vida, sabe, uma pedra de tropeço. Se nós ficarmos ali nos remoendo. Hoje foi falado muito sobre murmuração, murmurando, questionando. Mas ter bom ânimo significa você confiar em Deus,
Tem bom ânimo. Não desista, não pare. Que aí Deus ele fala mais uma coisa nesses versos, quando ele fala, ó, tenha cuidado para fazer tudo conforme está escrito. Deus está dizendo, tenha zelo, seja metódico, conheça profundamente os processos, conheça profundamente a vontade de Deus, conheça profundamente os mistérios, aquilo que Deus revela, aquilo que está em sua palavra. Seja zeloso de Deus, zelo por Deus, das coisas de Deus. Tenha ânimo, esforça-te e tenha muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer. É zelo, gente. É prestar atenção em detalhes. Chegar para Deus, ó Deus, como é isso? O que o Senhor quer disso? Me ensina. Não é só pegar a Bíblia. Já fiz a minha parte. Li os meus capítulozinhos, os meus versículozinhos, para dizer que eu li tanto. No outro versículo 8, que Deus ele vai falar. Não se aparte, livre da tua boca desta lei, medita de dia e de noite. Mais uma vez Deus ele pede o zelo, tempo dá para você fazer conforme eu estou orientando. Toda orientação de Deus, sabe, não é para nos frustrar, não. Toda orientação de Deus é para quê? Para o sucesso, para prosperar, para crescer. Você vai ter que vencer a si mesmo. Isso significa se render e se sujeitar ao senhorio do Senhor. É você ficar dando ouvido a coaches motivacionais, palavras motivacionais. Tem muita igreja hoje em dia que está virando isso. Coisa motivacional, para te motivar. E esses homens falam de coisas que eles não conhecem. Ah, mas o fulano ganha dinheiro, o fulano é isso e aquilo, mas não receberam autoridade espiritual. Coach não é autoridade espiritual, autoridade espiritual é o sacerdote. Está entendendo? É o sacerdote que tem autoridade, que vem do alto, e a Bíblia o chama de anjo. Não chama de coach, não. E a palavra que esta autoridade lança, sabe? Deus ele vai e honra. O coach fala o que ele quer. E as pessoas estão indo atrás por quê? Porque fazem planos, fazem projetos, mas não obedecem os processos de Deus e querem resultados fantásticos. Querem 2024, guarde o que eu estou dizendo para você. É um ano onde, eu já disse isso aqui, haverá muita colheita. É um ano onde você vai perceber que os céus vão estar abertos. Mas também escute isso, é um ano onde a igreja precisa tentar no prumo, buscar mais, orar mais, se render mais a Deus. Porque quanto mais os dias passam, aqueles que estão buscando santidade terão que se esforçar mais a buscar mais santidade. Quanto mais os dias passam, mais aqueles que estão brincando, sujando as suas vestes, vão continuar cada vez mais se sujando mais e mais e mais, até chegar a hora. Até chegar a hora que aquela palavra
que você vê lá das 10 virgens vai se cumprir. As prudentes e as loucas. Quem tem azeite não vai querer partilhar do seu azeite. Vai chegar uma hora, aquele que tem unção, aquele que tem santidade, aquele que busca o Deus, não vai compartilhar com o mundo, não vai interceder pelo mundo, e vai dizer para ele: ó, vá e compre você, vá você e siga. Você já prestou atenção nessa parábola que Jesus diz que à meia-noite ele veio? Tem loja, né? Naquela época, loja de azeite, que vendia azeite aberto à noite? Não tem. As pessoas vão querer doido para lá e para cá e não vão encontrar, não vai ter. E vão voltar com a cara lavada: Senhor, eu estou aqui. Deus vai falar: não. Porque no tempo aonde Deus está chamando, derramando, abençoando, prosperando, cuidando, limpando, não houve zelo, não houve da parte de tais pessoas reconhecimento que os processos e as leis de Deus, que os princípios de Deus são imutáveis. Olha, Deus, ele fala: faça isso. E aí ele fala assim, ó: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem faz o teu caminho prosperar e quem te faz bem sucedido? É o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que é os céus e a terra. É Ele que vai fazer. E como Ele vai fazer isso? Com 2 pesos e 2 medidas? Eu vivo no pecado. Todo dia é pecado. Todo dia é zoeira. Não estou nem aí com nada. O irmão ali, todo dia, santidade, busca de Deus, todo dia lutando contra o pecado, todo dia passando as mesmas provas que nós passamos todos os dias. Aí Deus vem para mim e me abençoa, me enche de bênçãos, é só bênção, olha, Deus é bom. E aí, só luta, só prova, só dor, só jejum, só oração. Deus não é assim, não. Deus que eu conheço, a quem eu sirvo, a quem nós conhecemos e servimos, não é desse jeito, não. Não é 2 pesos e 2 medidas, não. Ele ama, ama. Ele perdoa, perdoa. Mas toda a consequência do meu pecado eu tenho que pagar. Perdão é uma coisa, a consequência é outra, gente. Toda a consequência dos meus atos frívolos, eu tenho que dar conta. Deus vai me perdoar se eu me arrepender e pedir perdão? Perdoa. Mas a justiça, ela vem. Deus é amor e Deus é justiça. O perdão está sobre mim, mas consequência, vamos lá, vamos então. Então nós precisamos entender. Há uma grande obra, desafios, sonhos, projetos. O que você tem colocado diante de Deus? Talvez você escreve: Senhor, eu desejo isso no seu particular com Deus. 2024 está aí diante de mim e de você. E Deus tem falado: olha, eu sou contigo, te levanta, caminhe, ouça a minha voz, lembre-se dos projetos, lembre-se dos planos.
Você vai ter dificuldade, mas eu estou na frente. Amém. Eu não te desamparo, eu estou na tua vida. Você vai ser vitorioso, ninguém vai te resistir. Mas faça a sua parte. Tenha zelo, tenha cuidado, medite, se aprofunde na presença de Deus, e aí então serás bem sucedido, prosperará de uma maneira grandiosa. E aí este tempo de 2024 vai se encerrar em triunfo, em vitória, em grande. Amém?